Eu resolvi os protestos em Los Angeles. Se você não sabe, estão acontecendo muitos protestos em Los Angeles. Isso está causando muitos problemas. Onde a polícia está, você sabe, meio que revidando contra os manifestantes e tudo gira em torno do Aisha e da deportação de imigrantes. Hoje veremos um vídeo sobre isso que será explicado. Hoje não vou mostrar um clipe normal. Provavelmente perdemos o horário de postagem. Culpa minha, não do Ares. Eu sei que isso vai incomodar alguns. Muita gente vai se chatear com o que vou dizer, mas não me importo. Eu não me importo. Se você é novo por aqui, saiba que de vez em quando eu vou compartilhar minha opinião sobre as coisas. E se você não gostar, fique à vontade para sair. Mas, sabe, a ideia aqui é tentar ter uma discussão civilizada sobre isso. Tim, queria gravar algo sobre os protestos em Los Angeles, mas realmente não consegui encontrar palavras. Eu tinha uma apresentação pronta, mas decidi falar de coração e expressar meus sentimentos de uma vez. Ontem eu fui, pessoalmente, aos protestos em Los Angeles, conversei com as pessoas, distribuí água e até algumas bandeiras, porque eu sou um cara de imagem e achei que seria legal se tivéssemos algumas bandeiras americanas para mostrar que, sabe, protestar é algo bem americano. Você deveria ter o direito de fazer isso. E eu vi muita coisa online que é realmente uma desinformação profunda. Então, eu quero conversar. Eu só quero falar sobre isso. Na verdade, tem duas coisas sobre as quais eu quero falar. Uma é que acho que todos nós sabemos por que o Trump está fazendo isso. Para tirar o foco do projeto de lei. Só para desviar o foco do projeto de lei. Ele tem a menor aprovação de todos os presidentes agora na história recente nos primeiros 100 dias. Tipo, ruim mesmo. Muitas pessoas que votaram nele já não gostam mais dele, muito por causa do jeito como ele anda por aí. Grande projeto de lei que ele está produzindo, ou você sabe, propondo, que vai adicionar o quê? 4 ou 5 trilhões de dólares à dívida do governo dos Estados Unidos. Literalmente não, ele não tem. Ele não tem uma baixa aprovação. Uma semana atrás, todos brigavam pelo grande e belo projeto de lei. Não, ele não tem. Sim, ele tem. Saiba que todos os capitalistas que apoiaram Trump pelo plano econômico acabaram se voltando contra ele em Wall Street. Todos eles olham para as coisas que ele está fazendo com as tarifas, que foram derrubadas por um juiz porque estão argumentando que ele literalmente não tem permissão para fazer isso como presidente, junto com o fato de que o projeto de lei que ele está propondo vai aumentar ainda mais a dívida americana do que antes. Estamos chegando a um cenário com cerca de 36 trilhões de dólares em dívida nacional. Se continuar aumentando tão rapidamente quanto está, e ele não fizer nada a respeito e ainda piorar, o que sim, presidentes anteriores já fizeram, mas estamos falando de Donald J. Trump, o empresário, o magnata, o cara que pode resolver tudo. Todos os nossos problemas. Donald Trump, salve-nos, ele vai consertar tudo. Mas ele só está dando isenções fiscais para pessoas como eu e para pessoas que têm muito mais riqueza do que eu. E isso só vai prejudicar o americano médio. Vamos adicionar 4 trilhões de dólares à dívida. Isso é mentira. Ok. Ok, se isso for mentira, é mentira. Mas veja seus próprios dados, é isso que quero dizer. Você pode, não sei. Não quero presumir sobre você, mas talvez você não saiba. Eu também não sei. Minha audiência média tem 16 anos, certo? As pessoas na live agora provavelmente têm entre 13 e 26 anos, certo? Geralmente deve ter alguns de 30 anos aqui, alguns de 35 anos. Mas para as pessoas que dizem, não, ele não é, não é, acho que vocês nunca olharam contas, certo? Você não paga suas próprias compras. Provavelmente você não compra muita dessas coisas, certo? Então você não sabe como está a economia. Você não sabe quanto custam as compras porque você não compra essas coisas. Provavelmente seus pais que compram. Se você é um americano médio vivendo na economia do Trump agora, seus investimentos caíram por causa das tarifas, certo? Eles subiram e desceram dependendo de onde você estava. Você pode ter perdido dinheiro, você pode ter ganhado dinheiro, mas muita gente está no prejuízo. As taxas dos títulos do Tesouro sobem para aumentar a confiança dos americanos na economia dos Estados Unidos, pois há menos interesse em investir. Quando as taxas de juros estão mais baixas, isso também está relacionado com quanto os americanos confiam no dinheiro do governo. Quando o governo eleva as taxas de juros, isso geralmente se deve à falta de confiança da população no governo. Com taxa de juros de 3%, ninguém quer comprar títulos nem letras do Tesouro. Eles precisam aumentar para atrair pessoas, pois não confiam no governo e buscam investimentos alternativos. Mesmo assim, a América em geral não fala como conservador nem liberal. Comento sobre como os Estados Unidos tratam presidentes democratas, Biden e Trump, e por que aumentar a dívida é uma má ideia.
Agora nós contraímos dívidas para pagar dívidas? Nós, como nação, estamos à beira de um esquema Ponzi. Nós pegamos dinheiro emprestado de outros americanos e de outras pessoas para pagar outros americanos e outras pessoas. Agora estamos entrando em um ciclo econômico onde estamos tão endividados como nação que, para pagar os juros, estamos pegando dinheiro emprestado para pagar outros empréstimos. Isso é uma receita para o desastre. Nos próximos 4 anos, vamos adicionar mais 4 trilhões de dólares. Alguém disse, dane-se os ilegais. Agora isso vai voltar ao que estávamos falando sobre os protestos em Los Angeles. Trump reconhece que está sob muita pressão. A Treyarch deve repetir isso, pois está comentando sobre o assunto. Como Trump está com baixa aprovação e muitos conservadores não gostam dele agora, o que ele faz? Ele volta para a mesma coisa que o colocou no cargo. A coisa com a qual as pessoas concordam com ele na presidência ou ao votarem nele para presidente. Os republicanos são Para tentar tirar uma pressão de cima dele. É uma questão de relações públicas também. desordem. Elon Musk chama Trump de pedófilo e prevê recessão até o fim do ano. Os dados econômicos que estavam saindo eram realmente ruins, quero dizer, não estão contratando para empregos. A maioria das grandes empresas está completamente parada nas contratações e as vendas de casas estão despencando. As pessoas simplesmente há muito mais vendedores do que compradores agora, o que significa que estamos prestes a passar por tempos tumultuados, pelo menos até o final do verão. E era isso que todos os noticiários estavam cobrindo. E você sabe, Donald Trump, ele assistia aos noticiários a cabo na Casa Branca toda noite. E esse ciclo de notícias estava ruim. Acho que ele precisava mudar o ciclo de notícias. Talvez você não saiba, entre todas as questões avaliadas, só em uma, Trump não está em desvantagem. Na imigração, 54% o apoiam. Nos demais temas, fica abaixo de 50% e cai na economia. Então é isso que ele faz. Quando assumiu o cargo já tinha maioria em várias questões. Então perceberam que todas as promessas dele eram vazias, como muitos presidentes, incluindo Donald Trump, que não cumpriu a maioria do que disse, exceto na imigração. E por causa disso, ele vai constantemente voltar para esse assunto para esquivar a pressão sobre ele e causar conflitos entre o povo americano. Se ele fizer as pessoas pararem de falar sobre Trump, sim, o Trump está envolvido com IT e imigração. Se ele fizer os americanos brigarem entre si e tirar a pressão de si, estará em posição melhor. Inflação. Ok, mas sobre imigração, se você conseguir focar uma história nisso, ele ainda é popular. Isso porque 98% dos republicanos o apoiam nisso. É uma unidade total. A única coisa que une todas as diferentes facções do Partido Republicano é que eles querem expulsar imigrantes, de preferência da forma mais pública e humilhante possível. Foi por isso que ele precisou que a história fosse assim. E claro, sei que a Califórnia é, estatisticamente, o estado mais impopular. Los Angeles talvez seja a cidade menos popular da Califórnia. E Karen Bass, a prefeita, é ruim, né? Se você transforma isso no seu inimigo e gera um grande ciclo de notícias, consegue agitar todos e trazer as pessoas de volta para o seu lado. É isso que está acontecendo aqui, todos sabemos disso. Tudo isso serve para desviar a atenção de Epstein do projeto de lei da economia ruim e do comércio. Vou focar na questão principal, mas quero comentar sobre isso. Minha esposa é latina, não sei se vocês sabiam, e os pais dela são mexicanos. E eles estão ficando com a gente agora. Mas eu estou conversando com eles. E eu conheci a família dela e muitos deles estão nessa situação de fronteira. Alguns são cidadãos americanos. Outros estão tentando conseguir o green card. Alguns já estão no processo. Só de conhecer tantas pessoas boas que têm que viver em um estado constante e elevado de medo. E não são só eles. Não devo focar só na minha família. Ontem, no protesto, conversei com pessoas. É só medo intenso. E eu sei que se você olhar para as fotos e vídeos mais incendiários desse protesto e ver um cara no capô de um Waymo em chamas com uma bandeira do México, você pensa, esse cara é um problema grande. Sabe de uma coisa? Ele é mesmo. Prende esse cara, eu não me importo. Mas entenda que 99% das pessoas, na verdade mais do que isso, 99,9%. E essa é só até a grande questão que a gente estava falando meses atrás, que a maioria dos imigrantes ilegais não está cometendo crimes. Eles ainda estão contribuindo para a economia. Não estamos dizendo que imigrantes ilegais não deveriam obter cidadania. É mais que isso é tão divulgado que imigrantes ilegais são perigosos. E sim, eles estão escolhendo a dedo, porque você vai encontrar em qualquer população assassinos, estupradores
e pessoas que são selvagens. Mas quando você olha para a população imigrante em geral e para os imigrantes ilegais em geral, a maioria deles serve à economia dos Estados Unidos mais do que serviríamos se não os tivéssemos. Nós teríamos uma economia pior sem eles. Sim, houve um problema na presidência Biden com a entrada em massa de pessoas no país, e eu entendo que deveria haver algum tipo de controle, tipo, olha, as pessoas vão entrar, mas a gente deveria mitigar isso até um ponto em que não fique insustentável. Mas dizer que vamos simplesmente começar a separar famílias e tirar as pessoas do país, independentemente do que elas fazem, de como são como pessoas, é só, você é imigrante. Você está fora. É como desumanizar essas pessoas, porque eu entendo que você vê esses ciclos de notícias que também são divulgados, onde parece que todas essas pessoas fizeram coisas terríveis. Eu entendo que há imigrantes ilegais que fizeram isso, mas você também precisa pensar por que eles querem vir para cá. Porque de onde eles vêm e a situação deles era terrível. Entendo, ok, não queremos que eles prejudiquem nosso país. Mas ao mesmo tempo, é como se tivéssemos sorte de ter nascido aqui. Então por que você vai ficar aqui, tipo, se achando todo justo, dizendo, ei, vai se ferrar? Você não é bem-vindo aqui. Tipo, mano, você não conquistou isso, você não conquistou sua cidadania, você nasceu aqui. Você simplesmente ganhou isso por padrão. Eles receberam uma mão ruim e querem ajuda. E eu acho que essas pessoas, sim, eu concordo. Se um imigrante ilegal está matando pessoas, ele deve ser expulso, certo? Ninguém está ali dizendo, sim, esse cara precisa ficar. Não, esse cara, deporta ele, joga ele na prisão. Mas é assim, tem pessoas que estão aqui realmente tentando trabalhar em empregos de verdade e estão se candidatando a um visto. Você sabe como é difícil conseguir isso? Tipo, sim, muitos deles estão nesse processo enquanto estão legais. Talvez eles realmente não estejam, e eu acho que deveriam. Mas ao mesmo tempo, sair dos Estados Unidos para outro país já faz diferença. Tipo, eu estava conversando com esses influenciadores em um podcast outro dia. Um deles mora na Austrália e já vive lá há 10 anos e ele não é cidadão daquele país. Está com visto. Ele vive legalmente na Austrália há 10 anos e ainda não é cidadão. Não é fácil conseguir a cidadania. Você pode ir, pois somos o melhor país do mundo. Só é difícil virar cidadão em qualquer lugar. Então, se você está dizendo que eles têm que seguir o caminho legal, cara, eles podem morrer no outro país antes disso. Se eles tiverem que seguir o caminho legal, às vezes é tipo, ou eu venho para cá ilegalmente, ou a gente pode acabar muito pior se não fizer isso. Tipo, você tem que pensar em algumas dessas famílias que estão vindo para cá ilegalmente. Cara, ilegal. Eu sei, mas você tem que pensar que algumas dessas famílias que estão vindo para cá ilegalmente estão pagando cartéis e membros de gangues para levar seus filhos pelo país. Eles estão colocando suas próprias famílias e suas próprias vidas em risco por uma chance de uma vida melhor, porque é tão ruim onde eles estão agora. 9% das pessoas no protesto só querem expressar o desejo humano de parar de serem ferradas. E eu acho que muita gente também pensa que isso vai consertar a economia. E não vai. Tipo, não é assim que vai acontecer. Isso está acontecendo agora. Pessoas estão sendo deportadas em massa e a economia não melhora. A economia não está melhorando. Na verdade, isso vai fazer a economia americana ter menos dinheiro, porque mesmo sendo imigrantes ilegais, eles ainda contribuem com impostos. Você pode pesquisar isso. Imigrantes sem documentação, em 2022, pagaram 96,7 bilhões de dólares em impostos federais, estaduais e locais. Eles dão dinheiro para o Estado, certo? Muitas pessoas não percebem que eles não estão apenas vivendo aqui de graça. Eles dão dinheiro para o governo, eles estão trabalhando. Eles estão fornecendo um produto valioso para o povo americano, que é vendido para outros americanos. Eles trabalham em empregos que, sinceramente, muitos não gostariam de ter. Tipo, eles raramente ocupam cargos de destaque, certo? Mas contribuem para a economia. Eles estão tendo uma chance de uma vida melhor. E eles estão fazendo o bem, certo? Eu concordo. Sim, as pessoas que estão matando, correndo por aí e cometendo crimes em massa. Sim, tirem elas daqui. Mas, tipo, Peloice, cara, é loucura, especialmente. E é tipo, é preciso uma regulamentação melhor, mas não basta simplesmente tirar todos. Esse é o ponto. É tipo, se a gente simplesmente disser, ok, agora vamos começar a deportar as pessoas, mano.
Tipo, você pode ver daquelas notícias horríveis onde eles acabam deportando por engano pessoas que realmente deveriam estar aqui ou tirando crianças que precisam de cirurgia e coisas assim. Você vê histórias do ICE levando pessoas e ninguém se importa até acontecer com alguém próximo. Porque tudo isso, mas especialmente se você for moreno, cara, 4,8 milhões de pessoas no condado de Los Angeles são latinas e elas estão com medo. Você conversa com eles, eles estão com medo. Eles andam por aí carregando certidões de nascimento, documentos e passaportes porque estão com medo, porque estão acontecendo batidas policiais à paisana, sem aviso. O ICE sempre teve problemas, mas até o chefe do ICE no governo Obama questiona: o que está acontecendo com o ICE agora? Cara, o Stephen Miller ficou maluco. E há citações diretas onde eles dizem coisas como: desculpa, deixa eu garantir que eu pegue a citação exata, mas são coisas do tipo: faça o que for preciso para fazer mais prisões. Vá lá fora e prenda imigrantes ilegais. Não só membros de gangues e criminosos violentos são alvo. Essas são citações diretas. Espero que quem votou sobre imigração, ao menos alguns, tenham acreditado na propaganda de que era só sobre gangues e criminosos violentos. Porque no fim das contas ninguém é realmente contra uma gangue. Ninguém é contra eles irem atrás de pessoas que são literalmente criminosos violentos. Mas simplesmente dizer, precisamos aumentar nossos números, então vamos começar a deportar todo mundo. O foco deveria ser nas pessoas que fazem coisas erradas. Lembre-se, estamos falando de criminosos violentos sendo presos, mas não é isso que está acontecendo. Eu posso contar várias histórias, mas aqui vai uma recente, cara. Uma mulher grávida, cidadã americana, mas ela é latina, foi detida pelo ICE. Eles a acusaram de ser mexicana e de tentar ter o bebê nos Estados Unidos, o que não era verdade. E além disso, 2 agentes do ICE à paisana apareceram em uma escola. Bem, eles simplesmente fazem perfil racial das pessoas. Tipo, isso não vai acontecer se você parecer europeu branco, mas se você parecer hispânico, eles vão chegar em você, potencialmente, e tentar provar que você está ilegal. A escola investigou um aluno da 2ª série, alegando ter permissão dos pais, mas não tinha. Então, quando pediram para mostrar o distintivo, eles estavam com o distintivo à mostra. O que eles perguntaram sobre as informações? Eles esconderam o distintivo e foram embora. É uma história atrás da outra de não seguir nenhum tipo de protocolo, de usar uma máscara, de simplesmente criar essa cultura do medo, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis. Acho que não é preciso muita empatia para se colocar no lugar de alguém assim e entender como isso faz a pessoa sentir medo e querer falar sobre isso. Eu quero reagir, eu quero fazer alguma coisa. Agora, de novo, sinto que preciso dizer isso. Eu não acho que as pessoas devam saquear. Eu não acho que as pessoas devam queimar carros. Não, eu acho que isso não é bom para a imagem dos protestos. Ao mesmo tempo, como em alguns vídeos que você vê, eles só estão se defendendo. Já vi vídeos no Twitter de pessoas queimando carros de polícia e quebrando vitrines de lojas aleatórias. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas isso também não é o que o protesto representa. O objetivo do protesto não é tipo, estamos só protestando para ter uma desculpa para sair roubando as coisas. Não, é que isso é só um subproduto ruim de um monte de gente reunida em uma área de alta tensão onde civis e policiais estão em confronto. Entenda, só Sério, nos vídeos em que você aparece, geralmente mostram só os piores casos. Vi influenciadores reais nos protestos e quase todos são pessoas normais. Só pessoas andando nas ruas com bandeiras, tentando realmente mostrar que, tipo, ei, a gente não é assim, a gente precisa de ajuda. Esse não é um cenário em que você deveria deportar todo mundo. as demandas reais de mais pessoas, pois sempre há alguém idiota no grupo. É como tentar fazer um vídeo no YouTube, né? Mas você só pode fazer se não houver comentários idiota. É tipo, o que eu devo fazer? Eu vou fazer o vídeo. Vai ter 100 mil visualizações, vai ter alguns comentários idiotas nesse negócio. Joe, não importa se você é um bom e legal, você precisa ser cidadão dos Estados Unidos ou precisa ir embora. Você precisa voltar e dar sua identidade para os Estados Unidos. Sim, o ICE está fazendo um trabalho ruim. As pessoas estão me acusando para eu ser demitido. Cara, mas também é como se você estivesse dizendo: ok, se você é ilegal, você precisa ir embora. Eu concordo que eles deveriam ser cidadãos, mas também estamos em uma situação como país em que precisamos ajudar pessoas necessitadas, e você não entende as consequências de todos serem deportados. Tipo, o país não vai simplesmente se tornar uma utopia se tirarmos todo mundo. Tipo, se eu acho que existe um equívoco de que as pessoas pensam que o motivo dos Estados Unidos estarem uma droga agora é por causa dos imigrantes ilegais. Tipo, os imigrantes ilegais fazem parte do que construiu este país.
Tipo, pessoas que não são daqui são uma das grandes razões pelas quais os Estados Unidos são uma nação grande e poderosa. E então, se você se livrar de todos eles, isso já é um grande problema por si só. Vai envenenar, mas não pode descartar toda a mensagem. A mensagem é que a imigração aqui não está funcionando. Na verdade, não funciona, pois as deportações caíram com o Biden. Não é eficaz. É só uma demonstração pública de poder, na verdade. É incômodo, querem assustar. De humilhar isso. São menos deportações, mas mais cruéis. Não tenho uma forma mais bonita ou melhor de dizer isso. É simplesmente uma droga, cara. É simplesmente uma droga. E se você conversar com as pessoas que são afetadas por isso, ou que estão lá protestando, cara, são pessoas que estão simplesmente quebradas. Quebradas ou trabalhadoras, ou tipo, não são as pessoas que estão no poder ou se beneficiando da sociedade. Eu não entendo. Tem uma ótima frase. Foi do vice da Lena Khan, e ele disse, Deus, deixa eu citar de novo. Desculpa. Tá tarde, mano. Ele disse, desconfie de análises que culpam os menos poderosos por seus problemas. Não sei como te dizer isso. Ei, a América está indo muito mal economicamente. Vamos culpar os imigrantes pobres. Vamos culpar as pessoas que têm menos dinheiro e menos poder. Que ótima ideia. Vamos culpar ele. Não, tirem eles. Quem fala isso? Os caras com todo o poder que estão controlando o país e transformando-o em um lixo, que estão propondo projetos de lei terríveis e agora todo mundo está sendo distraído por causa deles. O que estamos fazendo? Eu realmente, e isso não é só sobre a América conservadora em geral, eu acredito que a maioria dos políticos são oportunistas de merda, que só querem estar no poder e só servem as coisas que vão mantê-los mais populares em determinado momento. Eu simplesmente não gosto da ideia de políticos em geral na maior parte do tempo, porque acho que as pessoas que são eleitas para cargos não são as verdadeiras pessoas que realmente se importam com a sua nação, porque as pessoas que realmente se importam acabam sendo deixadas de lado, pois não têm as conexões e o poder necessários para chegar ao poder e realmente fazer mudanças. E isso acontece dos dois lados. Porque estamos culpando, todos os imigrantes ilegais juntos, em termos de riqueza e do que fazem como população nos Estados Unidos, não afetam negativamente o nosso país de forma comparável a 1% do topo que controla tudo e toma as decisões que realmente mudam o funcionamento e a economia da nossa nação. Eles mudam a nossa nação, mas não falamos sobre isso. As pessoas só gostam de políticos que prometem recompensa instantânea. Isso não é o que você vai ter em um bom país que precisa resolver problemas. As pessoas vão ter que viver na merda por 10 anos para sair dessa merda. Se você é um político tentando se eleger, você não pode se promover dizendo, olha, vou implementar coisas que vão ajudar vocês daqui a 15 anos porque eles vão dizer que você é um babaca, né? E você poderia dizer, é isso que o Trump está fazendo. O que o Trump está fazendo agora? Não, ele só está tornando o problema pior no curto prazo ou pior no longo prazo para obter ganhos imediatos. É isso que ele está fazendo. Ele não está nos preparando para, por exemplo, eliminar ou ajudar na dívida. Ele está aumentando isso enormemente para que possamos ter lucro imediato, ganho imediato, porque ele só pensa nele mesmo. Droga. Ele vai estar morto em 10 anos, então não vai importar para ele, certo? Mas se você é um político que diz, vou propor algo que pode ser ruim agora, ou não vamos gastar tanto como nação, precisamos recuar e reavaliar o que estamos fazendo com a previdência, o bem-estar social e outras áreas que consomem boa parte dos gastos do país, além do exército e da dívida nacional que tentamos pagar os juros. Se eles realmente segurarem isso e tentarem controlar de forma que sim, a economia caia um pouco, mas de maneira controlada, e conseguirem lidar com isso, então vão conseguir pagar essa dívida a longo prazo. Mas você parece um presidente ruim se fizer isso. Mango e o lavador de pratos na esquina não são seu problema. Temos grandes problemas na América, mas eles não são causados por pessoas pobres trabalhando. Imigrantes ilegais não ocupam cargos de alto nível porque não têm documentos nem capacidade para isso. Se fossem cidadãos e tivessem cidadania, poderiam subir de cargo. Como imigrante ilegal, é difícil achar trabalho bem pago. Eles não estão tirando isso da América. Serviço de hotel. É isso. E são eles que estão sendo assediados e punidos. E se algum grupo deles tenta se manifestar ou dizer que isso está errado, então vira uma suposta rebelião, certo? Não importa o que façam, dizem que é rebelião, mas não são essas pessoas queimando os Waymos. Vou parar por aqui. Além disso, deportação sem o devido processo legal. Também querem acabar com... como é mesmo o nome?
É um direito que exige que uma pessoa presa seja levada perante o juiz no tribunal. E ele está usando isso como... Ele está tentando meio que acabar com o habeas corpus como um meio de deportar as pessoas mais rápido, o que eu também entendo porque ele quer fazer isso rapidamente. Mas ao mesmo tempo, você começa a tomar decisões erradas, o que também assusta os americanos. Que em um momento de emergência, que é o que ele está dizendo que estamos vivendo, você pode acabar não sendo levado a um tribunal antes de ser julgado ou antes de ser realmente processado, preso, deportado ou seja lá o que for. Consegui passar meu ponto de vista, isso já basta. E deixei de fora algumas coisas importantes que eu queria dizer, mas que vou falar hoje. Para encerrar, quero falar sobre desinformação, pois esse é um dos primeiros grandes eventos noticiosos que vivencio. Que eu estou lá, pessoalmente, bem ao lado do que está acontecendo, e estou vendo tudo. E estou recebendo mensagens de pessoas perguntando se estou bem e tudo mais. E é tão óbvio para mim agora que vejo ao vivo o quanto está sendo exagerado, distorcido ou manipulado, seja lá o que for. Vou te dar alguns exemplos. Tem um grande mural do Shohei Ohtani em LoL Tóquio. E eu estava lá porque os protestos acontecem bem ali. Há uma fileira de policiais e estou no mural do Ohtani. Alguém comenta que Ohtani disse: há um jeito certo e um errado de entrar no país. Eles violaram a lei. Eles têm que ir embora. Então eu pesquisei isso e tem um tweet viral circulando na época que tem 98 mil curtidas, citando Ohtani dizendo: eles têm que ir embora. E eu fiquei tipo, caramba, sério, Ohtani? Isso é meio louco. Então eu fui pesquisar mais sobre isso. E o tweet é de um perfil falso chamado Talking Bazabel Underline. A citação é totalmente inventada. Mas quando isso é descoberto e, sabe, corrigido nos comentários, eles já conseguiram tipo 1000. É, porque é mais fácil para veículos de notícias ou até mesmo contas falsas do Twitter promoverem notícias falsas, porque isso gera mais curtidas. E isso também os promove, como você sabe, eles podem monetizar o negócio ou direcionar pessoas para onde desejam. Muitas vezes, as pessoas que administram essas contas fazem isso como um trabalho, então elas precisam conseguir arrecadar de uma forma ou de outra. Eu estava ouvindo isso pessoalmente. Ted Cruz postou dizendo que os protestos não eram pacíficos. Eu estava lá. É quase todo pacífico, só pessoas com cartazes, buzinas e afins. Ted Cruz posta um vídeo de 2020 como se fosse atual, o que é mentira, mas recebe 1 milhão de curtidas. Depois corrigem. E ainda por cima, esse cara é um político muito famoso. Tipo, Ted Cruz chegou a disputar a presidência. Tipo, ele fala, isso é literalmente fake news, que é o que o Trump fala muito, tipo, isso é fake news. Isso é só ele mentindo para os seguidores dele. Tipo, ativamente, tipo, ei, eu sou um político conhecido que faz regras para vocês. Sim, aqui está um vídeo do protesto não pacífico. Cara, esse vídeo é de 5 anos atrás. Desculpa, posso falar disso o tempo todo. Vou encerrar por hoje. Preciso publicar esse vídeo. Gavin Newsom, agora meu amigo após entrevistá-lo, conversamos. Discordo de algumas coisas, mas conversamos no direct. Ele tweetou: você enviou suas tropas sem combustível, comida, água ou abrigo. Mostra vários guardas nacionais dormindo no chão de um prédio federal por não terem onde ficar. Deixa claro que foi apressado, mal administrado e descoordenado. E eles nem estão fazendo nada porque não são necessários para esse protesto que ocupa 2 quarteirões, que nem é tudo isso. Enfim, o que eu estou começando a dizer. E ele postou uma foto deles sentados no chão. E aí todas as respostas são tipo: Grok, isso é verdade? O Grok responde de forma diferente para cada pessoa, mas sempre repete que as fotos são do Afeganistão em 2021 por mostrarem tropas com uniforme camuflado de deserto sentadas no chão. E o Grok é: sim, eu também acho que um grande problema é que as pessoas estão usando IA para tudo hoje em dia, quando na verdade seria melhor, ao invés de simplesmente concordar imediatamente com alguma coisa, como muita gente fazia e ainda faz, tentar checar os fatos. Mas ao invés de realmente pesquisar por conta própria, elas só perguntam pro Grok como se ele fosse um sabe-tudo, tipo, sim, é uma IA, mas a IA erra pra caramba, e muito. é real, eles tiraram isso do artigo de jornal. Isso é frustrante. É frustrante que quase toda a desinformação que eu vejo sobre o que está acontecendo em Los Angeles seja seguida por alguém dizendo: Grok, isso é verdade? E aí o Grok simplesmente inventa alguma coisa, inventa um dia aleatório ou, sabe, isso simplesmente não ajuda em nada. Essa cultura toda de Grok, isso é verdade? É como bater de frente com a realidade de um evento de última hora e perceber que, na verdade, isso aqui é totalmente inútil.
Se você não mora aqui, talvez não perceba a diferença. O Grok fala algo e você acredita, mas isso é um problema. Mais uma vez caí nessa. Estava nas redes sociais e vi uma imagem do mural do Kobe. Eu morava bem ao lado dele. Literalmente, eu podia ver da minha janela. Tem um mural do Kobe Bryant e da filha dele em Los Angeles. Está todo pichado. Picharam tudo? Pensei, que droga, por que fizeram isso? Não ajuda o protesto. Por que pichar o mural do Kobe? Todo mundo ama aquilo. É símbolo de Los Angeles, pesquisei porque estava caindo em desinformação. Descobri uma reportagem mostrando que ele foi pichado 2 dias antes de tudo começar, no dia 4. As batidas do ICE e os protestos só começaram no dia 6. Então é isso. Que idiota pintou por cima do mural do Kobe, pô. Só um parêntese. Isso foi antes dos protestos. Ele disse que é desinformação. Que porra é essa? Porque você faria isso? Tipo, um cara e a filha dele morreram em um acidente de helicóptero, porra. Tudo isso vai para as redes sociais, ganha 100 mil curtidas e o pessoal comenta. Esses animais estão até marcando o Kobe. Era só um cara no dia 4, agora virou parte do protesto. Estou fugindo do assunto. A questão é que isso não é uma grande notícia, mas está me atingindo de verdade. As redes sociais estão cheias de besteira. É ruim. A mídia de formato curto estragou tudo. E o Twitter moderno é ainda pior. Metade das notícias que você vê de qualquer lado são mentiras. Tipo, só mentiras mesmo. Tipo, X. No X, não no Twitter. É isso, não é mais o Twitter. X é tudo falso. Tipo isso. E até mesmo as emissoras de notícias de hoje em dia são obviamente tendenciosas, porque elas têm que, servir a um público, a uma contagem de espectadores, e vão reportar coisas que dão audiência. Então, claro, eles distorcem as histórias, mas é irritante que as emissoras sejam financiadas assim. Elas vão simplesmente te dizer o que você quer acreditar. Isso já é frustrante, mas piora quando você assiste ao vivo e depois vê pessoas online falando coisas falsas. Ou as pessoas estão mandando mensagens, pessoas com boas intenções mandam mensagens tipo, meu Deus, é tão perigoso. Só pra deixar claro, tudo isso está acontecendo dentro de, 3 ou 4 quarteirões de uma cidade enorme. Se você estivesse, a 4 quarteirões de distância, as pessoas estariam em um café. Elas nem percebem. É assim mesmo. Enfim, tá bom, já falei o suficiente. Olha, eu tenho mais uns 10 milhões de coisas que eu poderia dizer. Provavelmente continuarei falando disso, pois os protestos estão se espalhando pelo país. E eu acho que tem alguns em Seattle, Denver, Boston e Nova York. Estão por toda parte, certo? E aí, no sábado, a gente vai ter esse protesto chamado 100 Reis em resposta a Trump, que agora vai fazer um desfile de aniversário junto com um desfile militar. Vai ter protestos sobre isso. Tenho certeza que um desses protestos vai escalar, pois há muita gente brava e algo vai acontecer. Quem sabe? Por fim, digo o seguinte. Posso afirmar, tendo estado lá, que chamar isso de insurreição como tentativa violenta de tomar o governo é absurdo. E ele repete isso sempre. Isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceria. Como se o povo americano fosse fisicamente incapaz, a menos que todo mundo o apoiasse. Não conseguiríamos tomar o governo sem que pessoas do exército mudassem de lado e fossem contra os Estados Unidos. Eles protestam para serem ouvidos, não para tentar tomar uma das maiores cidades do país. Porque isso daria a ele a base para invocar a lei de insurreição de 1807, que não é usada há mais de 200 anos. Ok, de novo, a última vez que essa lei foi escrita foi antes da invenção do barco a vapor. E ele está tentando alegar que esses pequenos, 3 Waymos queimando em Los Angeles são motivo para ele conseguir poderes emergenciais extras sobre o exército e sobre a capacidade de policiar nossas cidades. Isso é uma loucura. Enviar a Guarda Nacional sem aval do governador não ocorre há 60 anos. Isso foi para proteger os manifestantes dos direitos civis indo para Selma. Estamos usando isso sem necessidade para inflamar um protesto em Los Angeles. Não estou satisfeito com a condução disso. Mas tenho esperança de que, se as pessoas puderem ouvir e entender o que realmente está acontecendo, possamos chegar a um consenso. Acredito que o bom senso é deportar criminosos violentos, garantir o devido processo legal, proteger a fronteira e promover uma reforma na imigração para quem está no país ficar seguro. Como isso é de extrema esquerda? Tipo, alguém acabou de dizer que isso é de extrema esquerda no meu chat, porra. Isso não é de extrema esquerda? Essa é a opinião mais neutra possível. Você só diz, se livre dos assassinos. Ok. Vamos ter os devidos processos legais. Protegeremos a fronteira e limitaremos a entrada de pessoas.
Mas também não vamos sair por aí feito loucos, simplesmente entrando em escolas e tal, pegando as pessoas e dizendo: você está fora. Quer trabalhar aqui? Não precisa esperar 15 anos para conseguir o Green Card. Eles podem encontrar uma maneira de se adaptar novamente à sociedade. Acho que é isso que a maioria das pessoas quer. Espero. Obrigado por ouvir. Certo. Percebo que você não segue a resposta padrão de relações públicas. Colocar os pés no chão aborda isso. O HRC fala seriamente sobre seu próprio sinal de recessão. O Grok faz parte do pipeline. É novo, só estou perguntando. Eu prefiro que seja atrasado, mais sincero, do que algo apressado e sem sentimento. Eu nem diria que isso é atrasado porque, ainda estão assim, sabe? Os protestos não vão durar pra sempre, mas ainda é algo que, você sabe, é relativamente novo no mundo das notícias. Queria assistir isso, sei que esperavam que eu comentasse, o vídeo do Atreo que até apareceu no meu feed recentemente. E eu adoro como ele fala sobre essas coisas, então